sangue de Jesus, que é a obra que mudou tudo. Diga assim, a obra que mudou tudo. Que obra foi essa? Diga, o sangue de Jesus. O sangue de Cristo vertido na cruz mudou a história das nossas vidas, mudou a história da humanidade. Jesus Cristo, por mais que muitos digam, eu não creio que ele era o próprio Deus, por mais que alguns digam em outras religiões, ele foi só mais um profeta, ele foi só um homem sábio. Essa não é a verdade. A verdade é que Jesus Cristo era o próprio Deus encarnado. Nós vamos entender isso no começo dessa mensagem. E também, mesmo aqueles que não creem em Jesus, não tem como fugir. Ele mudou o mundo. Ele, antes dele, depois dele, o mundo é outro. E nós colhemos as consequências positivas dessa transformação. Então diga mais uma vez, o sangue de Jesus, a obra que mudou tudo. Olha quem está ao seu lado, diga, você vai entender hoje a obra que mudou a história da sua vida. Com mais clareza, com mais profundidade, nós vamos aprender isso juntos. E você sabe que não existem coincidências no reino de Deus, né? Existem Jesuscidências, já falei isso algumas vezes, né? Deusidências. E quando eu estava vendo a nossa ministra Nath falando aqui sobre João 1, e eu bati o olho no meu esboço, coloca para mim, qual que é o primeiro, o texto base de hoje? Olha lá, João capítulo 1, então já estou ajudando você, pelo menos em alguns versos, para ao longo da sua semana você ler. E por que João? Porque João vai trazer a revelação de quem era o próprio Deus. Olha o que ele diz no capítulo 1, verso 1 em diante, leia comigo com atenção, isso aqui é revelação, amém, igreja? Olha só o que diz a palavra de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era, diga, no princípio era o verbo estava com Deus, diga o final, diga, o verbo era, tá, e o verso 14, continuando, diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem era o verbo, igreja? O verbo era Deus. E diz que o verbo se fez carne. Quem se fez carne? Deus se fez carne em Jesus Cristo. Ou seja, o verbo que era Deus no princípio, ele agora está encarnado. João está dizendo, e nós vimos aquilo que era só um Deus que se manifestava no passado, Jeová Shalom, Jeová Sidekinu, Jeová Rafá, Jeová Nissi, a nossa bandeira, o Deus que cura, o Deus que provê as manifestações. João está agora traduzindo, dizendo, e nós vimos a sua glória, porque agora tinha um corpo. Diga graças a Deus por isso. Diga assim, Jesus é o próprio Deus. Olha, entender isso é você estar à frente de pelo menos 80% do meio evangélico protestante. Entender que Jesus era o próprio Deus. Vamos continuar que tem mais revelação. E ele estava no princípio com Deus. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que se fez. Sem Jesus, nada foi feito. Na criação era o próprio Senhor Jesus criando todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Quantos foram iluminados pela luz de Cristo, digam glórias a Deus. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E aqui começa João a revelar um pouco dos desígnios de Deus. Veio para o seu, e os seus não o receberam. E isso fazia parte do endurecimento do plano de Deus, do coração do povo judeu. Veio para o seu não o recebeu. Então, ele diz no 12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, aos que creram no seu nome. Quantos creram no nome de Jesus? Olha que coisa maravilhosa, o próprio Deus encarna em Jesus Cristo, nós vimos a sua glória, ele vem para um povo judeu, Sérgio, o povo judeu não o reconhece, fala, esse não é o nosso Messias, e por conta desse endurecimento de um plano e um propósito, de um desígnio do próprio Deus, ele vem para todos quanto o receberam, não aceitaram, porque nós não estamos na condição de aceitar Jesus, ele que nos aceitou, nós apenas o recebemos como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e diz que ele nos deu o direito de sermos feitos filhos, a saber os que creram. Quantos são filhos de Deus aqui nessa manhã? Digam graças a Deus. Isso aqui é um pouco da sua vida com Cristo, da sua vida espiritual. Curve sua cabeça, porque tem muito mais para você conhecer nessa manhã. Vamos falar com esse Deus predestinador. Pai amado e Deus bendito, obrigado mais uma vez, Jesus,
por esta manhã de glória. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Deus bom, fiel, justo e verdadeiro. Obrigado, Jesus, porque nós podemos nessa manhã, mais uma vez, ouvir a Tua palavra, que cai nos nossos corações de filhos, que cai bem nos nossos corações de filhos, Jesus, porque o Senhor foi aquele que deu o seu sangue em nosso favor, Jesus, naquela cruz. E nós te louvamos por tão e favor imerecido, por tão grande benefício, Pai. E nós queremos nessa manhã, nesse dia, Pai, tão especial, nós queremos colocar mais uma vez os nossos corações submissos à Tua vontade, os nossos corações submissos à Tua palavra. Queremos conhecer mais de Ti, portanto, a nossa oração é esta, Pai. Revela-te a nós, que não seja eu, Fernando, mas o Senhor em mim, falando através da Sua santa palavra, a cada coração aqui, a cada ovelha que pertence a Ti, Jesus, aqueles que vão ouvir essa mensagem talvez num segundo momento, fala aos nossos corações, porque somos esses que Te receberam, Pai, com corações gratos. Queremos ouvir a Tua palavra que direciona, admoesta, exorta e que dá direção, Pai. Assim nós oramos, assim cremos, em nome de Jesus, e todos digam amém. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus que te escolheu antes da fundação do mundo? Irmãos amados, família bendita, aqueles que receberam Jesus, aqueles que fazem parte das ovelhas, do pasto do verdadeiro pastor das nossas almas. Se você diga amém. Hoje é o dia que o mundo celebra a Páscoa. E não teria, como eu disse agora há pouco, outra mensagem que um altar cristão, um altar em graça, um altar enviado apostólico poderia trazer, senão a revelação do que é esta verdadeira Páscoa. Para nós que somos crentes em Jesus, a verdade é essa, tá? Já deixa eu abrir um parênteses e trazer verdades. A Páscoa não é um dia. Hoje é dia 5 de abril. Você sabe que cada ano a Páscoa cai num dia, eles calculam lá de acordo com o carnaval, o pessoal pronto está no carnaval, aí tem 40 dias, toda essa história, agora. Então, para nós não temos nada com esse calendário humano. Nós, crentes em Jesus, temos que ter a noção de que a Páscoa para nós são todos os dias. Nós não precisamos do dia 5 de abril, onde o mundo pinta coelhos, onde o mundo fala que esse é o dia. Nós não precisamos disso. Mas não é porque nós não precisamos que nós não vamos nos apropriar daquilo que é, talvez para nós, como crentes em Jesus, a data mais importante de ser celebrada. Então entenda que o povo judeu, eles comemoram a Páscoa até hoje como a lembrança da libertação do seu povo da escravidão do Egito. Então todo o culto de Páscoa, não todo, mas alguns, eu gosto de trazer para que os irmãos entendam de onde surgiu a Páscoa. Para que a gente não seja guiado por uma cultura consumista, mundana, mas porque a gente tem entendimento que esta é uma festividade judaico-cristã que começou com o povo judeu, celebrando então a libertação. Eles eram cativos, lá o povo hebreu cativo dos egípcios, então eles são libertos através de Moisés, e ali começa então, e isso eles comemoram até hoje como uma grande celebração dessa libertação. Então eu queria ler com você Êxodo capítulo 12, se você quiser acompanhar comigo na tela, nós vamos ver alguns versos, do 1 ao 14, que conta exatamente essa libertação. Diz no verso 1, disse o Senhor a Moisés e a Arão, Moisés e seu irmão Arão, na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, olha a ordem de Deus a Moisés como profeta ali, libertador daquele povo. Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Ou seja, tinha uma especificidade, tinha uma direção, tinha uma ordem que Deus estava dando através do profeta Moisés. Verso 14, mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará a ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Verso 5, o cordeiro será sem defeito. Eu quero só lembrar que quando nós estamos falando do passado, da lei, nós estamos falando de algo que estaria apontando. Então você tem um discernimento do Espírito, você vai começar a ler e vai saltar o seu coração, porque essa é a obra do Espírito, aquilo que era sombra do que viria de ser o bem real. Então aqui nessa transição, Daniel, que Deus está tirando o povo judeu, o povo hebreu até então, lá do Egito, já está apontando como sombra para algo que seria o bem real. Então presta atenção como deveria ser o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Verso 6, o guardarei até o 14º dia deste mês, a todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará.
Então haveria um dia, uma hora que eles iriam imolar. Olha qual seria o período. Ele diz, no crepúsculo da tarde. Eu não sei se você se atenta a esse detalhe, mas é exatamente no crepúsculo da tarde que foi que Jesus foi crucificado. Verso 7, tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, na casa em que comer. Aqui era o sangue que eles iam ter que passar. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Verso 9, não comereis do animal nada cru, nem cozido, nem água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Verso 10, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Verso 11, desta maneira o comereis, lombos cingidos. Olha só, como que deveria ser feita toda a especificidade que Deus estava dando para Moisés. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Olha como dizia, comê-lo-eis depressa. Por que tudo isso? Porque tudo tinha uma intenção. Ele dizia, esta é a Páscoa do Senhor. Então aqui nós estamos vendo o que para o povo hebreu até então era a Páscoa, era a libertação, eles estavam ali, iriam ser libertos, e é o que, como eu disse agora há pouco, os judeus comemoram ou celebram até hoje, a lembrança dessa libertação. Então eu queria que você entendesse, porque aqui tem alguns detalhes. Por exemplo, ele diz, comereis depressa, lombos cingidos, ou seja, sandálias nos pés. Por que eles tinham que comer depressa? Porque eles teriam que logo depois sair ali correndo. Um detalhe para nós entendermos, nós não temos mais essa pressa. Se nós tivéssemos que ter alguma pressa, é só a pressa de anunciar Jesus ao mundo. Mas nós não temos que ter mais a pressa que o povo tinha no passado. Por quê? Porque para nós, amados, agora Jesus Cristo, Ele mora em nós e mora para todos sempre. Nós não precisamos fazer nada corrido, porque a obra foi feita e foi estabelecida. Aqui haveria algo que eles tinham que, correr logo depois. Eles tinham que fugir do anjo depois, da morte. Enfim, eles estavam aqui preparados para aquela libertação. Vamos fechar aqui para a gente dar continuidade. O verso 12 diz, porque naquela noite passareis pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13, o sangue vos será por sinal nas casas em que vos tiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós e não haverás entre vós praga destruidora. Quando eu ferir, quem que ia ferir a terra do Egito? Não tinha nada a ver com o diabo. O anjo da morte era o diabo, era o próprio Deus ali, no seu desígnio, no seu propósito. Ele diz, quando eu ferir a terra do Egito. E a gente fecha no 14, este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Então vamos entender agora o que isso traduzido para nós, que não somos judeus, traduzido para nós, que somos povo gentil, no Novo Testamento, nós vamos entender que a Páscoa, ela tem uma amplitude até mesmo maior, e eu vou dizer definitiva também, do que o povo judeu poderia viver aqui no início de tudo isso. Não é somente um povo que foi liberto da escravidão física. Quando nós falamos de gentios, quando nós falamos da igreja, da noiva de Cristo, nós não fomos libertos apenas de uma escravidão física, mas agora todos os eleitos, eles encontram em Jesus Cristo uma sentença eterna. Fomos separados por Deus, separados para Deus. E isso não é algo rápido, isso não é algo que tem que ser feito, isso é algo definitivo, isso é uma promessa eterna. A nossa liberdade em Cristo, ela foi conquistada e ela foi conquistada eternamente. Diga graças a Deus por isso. Então Jesus, que é chamado de Emanuel, o Deus conosco, ele vem, assume a forma de homem, ele habita, o que nós acabamos de ler na introdução, no texto base, João 1, ele habita entre nós, espalhando as suas boas novas, pregando o reino de Deus, e ele entrega a sua vida numa cruz, como um sacrifício vivo. E o que Jesus estava fazendo? Que é o que nós celebramos como Páscoa. O que Jesus estava fazendo? Ele estava, como um pagamento pela mim e pela sua vida, ele estava nos libertando das garras do inferno, das garras do diabo. Então é isso que Jesus faz, é isso que João está narrando no seu capítulo 1. E depois de 3 dias ressuscita então dentre os mortos e de forma definitiva ele rompe um véu que nos separava de Deus. Nós não tínhamos acesso à intimidade do coração de Deus, mas Jesus
na sua carne, o véu se rompe, diz a palavra, de alto a baixo, e nós adentramos num novo e vivo caminho. Tudo isso, igreja, foi prova de um grande amor de Deus por mim e por você. Então eu queria que você nessa hora olhasse quem está ao seu lado e dissesse assim: a obra da cruz é uma prova de amor por mim e por você. Diga isso, para que nós possamos começar a nos apropriar daquilo que Jesus fez na cruz. Isso é maravilhoso, mas eu tenho que dizer para você que, infelizmente, uma grande parte da humanidade prefere ignorar esse feito. Uma grande parte da humanidade prefere transformar isso em um feriado de lazer. Grande parte da humanidade prefere aproveitar esse dia para talvez ir para a praia, para ter um álibi ali, para satisfazer o prazer da sua gastronomia, da culinária. Esse é o dia que eu posso comer um chocolatinho. Para muitos, esse dia foi reduzido a isso, como eu disse, para grande parte da humanidade. Muitos preferem transformar esse evento em algo religioso, cheio de simbolismos vazios, que talvez até traga emoção para grande parte das pessoas, que são pessoas encapetadas durante o ano todo, mas 3 dias do ano elas param para falar que não, nesse dia, olha, não coma carne, porque Jesus... o cara há 40 dias atrás no carnaval, estava fazendo a vontade do capeta e do inferno inteiro. Aí depois, 3 dias, ele fala, não, 3 dias, você sabe, né, Semana Santa. Então essa hipocrisia que o mundo celebra. Essa hipocrisia que a humanidade reduz, a maior obra da história da humanidade, que foi o sacrifício do próprio Deus na cruz, encarnado em Jesus Cristo. Então, por que nós temos que nos apropriar disso? Bispo, mas não foi nesse dia. É lógico que não foi nesse dia, nós não precisamos saber o dia exato, mas o que nós precisamos saber é que esse sacrifício foi por nós. E nós não podemos nos colocar ausentes, nós temos que nos posicionar e ensinar ao povo o que de fato é a Páscoa. E que ela não é em um dia do ano, mas ela é todos os dias da nossa vida. Então, que nós não venhamos a transformar, o maior espetáculo do próprio Deus aqui na terra, encarnado em um simbolismo religioso, ou apenas, como eu disse, num prazer de uma culinária ou de uma gastronomia. Jesus, ele não está morto em um carro de procissão, e nós precisamos anunciar isso, como muitos pensam. Imitando a Via Crucis, pagando o preço. Jesus, ele não está morto sequer numa cruz, ele está sentado num trono de glória, o que diz a palavra. Ele continua sendo o próprio Deus que rege as nações, ele tem máximo poder e máxima autoridade. Jesus, meu amado, esse é aquele que está reinando eternamente. Então a Páscoa dos hebreus começava em um domingo antes da Páscoa, no domingo chamado de Ramos. Então, uma semana antes, começava ali a Páscoa dos judeus. Então, era uma festa memorável, porque eles estavam comemorando, o que eu acabei de falar aqui, a liberdade deles. Eles comemoravam aquilo em união, em família. A liberdade do cativeiro do Egito, da escravidão, das garras até então de Faraó. Então, eles estavam ali como famílias, unidos. Eles partilhavam o pão, eles partilhavam o vinho. E tudo isso era para lembrar e para ensinar também as novas gerações dos pequeninos judeus que estavam nascendo, as novas gerações, a manifestação do grande poder de Deus, lembrando, olha, um dia nós fomos escravos de Faraó, e hoje nós não somos mais escravos de Faraó, a mão poderosa de Deus nos libertou o povo do jugo de Faraó, que era um governo explorador, que era um governo, imposto, onde eles eram cativos, e foram anos cativos, e eles durante esses anos clamavam por um libertador, e aquele libertador através de Moisés veio, e eu queria que você tivesse atenção agora, porque eu quero ir para frente dizendo para você que nós agora vivemos a nova aliança, e nós temos que entender o que era judaísmo e o que é gentilismo, amém, igreja? Nós estamos na nova aliança, diga graças a Deus por isso. Então agora não adianta eu pegar um cordeiro e passar o sangue de cordeiro, porque um cordeiro verdadeiro, sem mancha, sem mácula, sem defeito, ele se fez maldição em nosso lugar. Então nós não precisamos ficar como os católicos, nem sequer como os judeus, porque através da revelação da graça de Deus, nós entendemos que agora não é sangue de bodes, Douglas, não é sangue de touro, de nenhum novilho, por mais que ele seja perfeitinho ali, sem nenhuma mancha, não é mais um sangue de um animal. Jesus Cristo foi o Cordeiro Pascal. E isso muda toda a história das nossas vidas. Por isso que o tema de hoje é o sangue de Jesus, a obra que mudou tudo. Porque não é um sangue de mais um animal. Ele foi o Cordeiro. Ele se colocou ali como Cordeiro Pascal. Agora veja o que a nova aliança traz em Hebreus 8, capítulo 6.
capítulo 6, perdão, capítulo 8, verso 6. A palavra de Deus diz assim: agora com efeito. Olha isso aqui que maravilha. Você precisa tirar foto disso aqui, colocar na sua geladeira, colocar no seu quarto, colocar no seu espelho. Olha só, agora, ou seja, nós estamos na nova aliança, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também é mediador de superior, faz comigo assim, ó, superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Você está entendendo o que Jesus veio estabelecer? Uma nova aliança, um novo padrão, superiores promessas. Ele diz mais no 7, porque se aquela primeira, está falando dessa aliança que o povo judeu tinha, através da aliança de Moisés, a lei mosaica. Se aquela, a primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para uma segunda. O que nós entendemos aqui, igreja? Que o que se fazia no Antigo Testamento, ou seja, na velha aliança, tipificava o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então, quando você lê lá Êxodo, o capítulo que nós lemos, de toda a forma com que eles deveriam sair, as pressas, o jeito do cordeiro, as sandálias, eles vestidos, as famílias reunidas, passar sangue nos ombrais, tudo aquilo, o crepúsculo da tarde, tudo aquilo estava apontando para algo perfeito, porque a lei nunca foi perfeita e não pode aperfeiçoar aqueles que praticavam a lei. Agora, a lei era a sombra dos bens que viriam, os bens vindouros. Então agora nós temos o bem real, Jesus Cristo é o bem real. E quando nós olhamos para Ele, diz Jesus, vemos a glória do unigênito do Pai. Não precisamos de um animal, não precisamos de ervas amargas, pão sem fermento, não precisamos de nada disso. Por quê? Porque agora nós temos Jesus Cristo nas nossas vidas. Nós fomos selados com o Espírito Santo, nós fomos selados pelo sangue de Cristo, e pelo sangue de Cristo nós podemos ter comunhão com Ele. Diga graças a Deus por isso. Eu não preciso ser o seu intermediário, por mais que muitos pastores se colocam nesse lugar. Ora, fale comigo que eu falo com Deus. Não existe mais isso. Eu não preciso, você não precisa de nenhum intermediário. Você tem acesso ao coração de Deus. Você tem intimidade com o seu Deus. Você pode viver na presença, você pode ter acesso ao trono da graça de Deus. Nada pode nos separar dessa comunhão. Diga graças a Deus por isso. Então Jesus, Ele ofereceu o seu sangue na cruz para a remissão dos pecados de todos os eleitos, dos seus filhos, de todos os tempos. E eu quero mostrar isso na palavra, porque em Hebreus 9:12 continua dizendo: não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, só naquela sexta-feira. O que está falando? Entrou no Santo dos Santos, leia comigo com toda a autoridade, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Como é que a igreja de Cristo diz que a redenção foi parcial? Que se você fizer algo, você pode perder a redenção ou a salvação. Amado, isso é anátema, isso é maldição, isso é palavra fora da Bíblia. A obra de Cristo na cruz, ela foi eterna e ela foi definitiva. Ele diz aqui, a palavra de Deus, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Isso aqui coloca você num lugar espiritual de máxima autoridade, porque você carrega o Espírito Santo de Deus, você carrega o selo do sangue de Cristo na cruz, e isso não é algo que é temporário, isso é eterno sobre a tua vida. Entenda isso, se aproprie disso. Então, irmãos, nós todos somos eternamente salvos, e salvos para todos sempre. Uma vez salvos, o pastor legalista vai falar, rasgue minhas vestes. Como é que você prega isso? Você tira a autoridade do pastor. Pois é, o sistema colocou a autoridade no pastor. A Bíblia fala que a autoridade está nos lombos de Cristo, está em Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro pastor das nossas vidas. Eu não dei o sangue pela igreja, Jesus Cristo deu o seu sangue pela sua noiva. Que autoridade o pastor quer ter no século 21, de não pregar a palavra para aprisionar o povo. E eu volto na minha fala de sempre, como é que Jesus liberta e o pastor aprisiona, o sistema aprisiona, alguma coisa está errada. A Bíblia diz eterna redenção. Então eu quero agora entrar na segunda parte da mensagem, trazendo para você quais são os benefícios, porque se houve uma eterna redenção, se houve uma salvação completa, definitiva e eterna, benefícios nós temos. E como que nós vamos nos apropriar se nós não conhecemos? Então se prepare que eu vou trazer aqui pelo menos 6 grandes benefícios da obra de Cristo na sua vida, para que daqui a pouco você vai lá estar jantando, não, almoçando com a sua família, vai jantar também, você vai almoçar com a sua família, não só lá comendo uma bacalhoada, sei lá o que você vai querer comer, isso é livre para comer o que você quiser, tá bom?
tá celebrando, porque é isso, porque é aquilo. Mas você sentar àquela mesa com autoridade, sabendo que há benefícios do sangue de Cristo sobre a sua vida. Quantos estão prontos para conhecer os benefícios do sangue de Cristo em sua vida? Digam amém. Coloca para mim o primeiro: o sangue de Jesus, ele redime todo o pecado. O que é isso? É o que Paulo diz em Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então aqui vamos entender o que Paulo está falando. Paulo não está fazendo apenas uma afirmação teológica. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é uma revelação de uma realidade, fala comigo assim, realidade espiritual. Paulo está trazendo os seus olhos, ou seja, como ele mesmo diz em outro momento, iluminando os olhos do seu entendimento, uma revelação de uma realidade espiritual que muda completamente a vida do homem, a condição do homem. Quando ele diz que nós temos a redenção, pelo seu sangue, essa palavra redenção, ela carrega uma ideia de que alguém foi comprado de volta, ou seja, alguém foi liberto de um estado de escravidão. O que nós acabamos de ler? O povo hebreu cativo de Faraó foram libertados. Aquilo não estava apontando para um bem real. Jesus nos libertou do pecado. E isso então traz para nós, povo de Deus, povo, igreja de Cristo, esta autoridade da obra do sangue de Cristo na cruz, máxima para todos nós. Para que nós não venhamos a ser crentes tímidos ou crentes inseguros quanto à nossa vida com Deus, quanto o medo do diabo, quanto se nós vamos para o céu ou para o inferno, se você pecar, nada disso. Isso aqui é a autoridade de Cristo sobre a sua vida, ou seja, o homem, ele não estava apenas errado, o homem estava preso, estava cativo. Não diz que ele levou cativo o cativeiro, não é o que diz a Bíblia, ou seja, o homem estava cativo do pecado, incapaz de libertar a si mesmo. Todos nós, na nossa humanidade, seríamos incapazes de nos auto-libertarmos, impossível. Nós estávamos cativos do pecado, nós estávamos, presos pelo pecado. O pecado, ele não é só uma falha moral. O que seria o pecado? Ele era uma condição espiritual. Por isso, Igreja Cristo Vive, ele não poderia ser resolvido com um esforço humano. Não haveria nada, nem ninguém que na sua humanidade poderia fazer algo para se libertar. Mas a religião tal, nenhuma religião, nenhuma boa obra seria suficiente para libertar o homem da sua condição pecaminosa. Só havia uma forma, e você sabe qual era? Um preço precisava ser pago. E aí que entra Jesus, para pagar a nossa dívida. O escrito da nossa dívida precisava ser pago, e esse preço não seria pago com ouro, ele não seria pago com prata, o preço não poderia ser pago com nenhum esforço humano, o preço deveria ser pago através de um sangue santo, ou seja, não qualquer sangue, deveria ser um sangue santo, foi o sangue de um inocente perfeito. Por que quando Deus está falando ali, na manifestação de Deus com o profeta Moisés, o libertador, ele fala, olha, o cordeiro tem que ser sem mancha, o cordeiro tinha que ser, entre aspas, perfeito. Qual seria esse sangue perfeito, sem pecado? Só o sangue de Jesus Cristo. Então veja as analogias entre as duas alianças, entre o plano de Deus para os dois povos, para judeus, para gentios. Então Jesus, ele não apenas morreu, igreja, ele morreu como o nosso substituto, ele tomou o meu e o seu lugar de pecador, ele, fez o que era injusto aos olhos humanos. Como que um justo poderia se tornar ali, se colocar num lugar onde só os condenados de mais alto grau ali eram crucificados com morte de cruz, maldito aquele que era colocado, ou seja, Jesus, que não tinha nenhum pecado, ele se colocou nesse lugar, aquele que era justo se colocou naquele lugar. Então Paulo, ele reforça isso quando ele diz, no que nós acabamos de ler, segundo a riqueza da sua graça, ou seja, não foi um pagamento limitado, não foi um pagamento parcial, foi um pagamento que não era insuficiente, não é estar sem saldo, sabe aquela coisa? Olha, como é que fala? Quando não passa o cartão lá, tem um negócio, sem saldo, não autorizado. O pagamento, ele foi definitivo. O pagamento, ele foi completo. O pagamento foi eterno. Diga graças a Deus por isso. O que nós entendemos nessa manhã? Que o sangue de Jesus, ele não nos cobre então parcialmente. O sangue de Jesus, ele remove completamente o pecado. Nós estávamos debaixo de uma maldição. A lei de Moisés era uma aliança de maldição e de morte. Nós estávamos debaixo daquilo.
E Jesus agora nos coloca debaixo de uma nova aliança. Nós somos agora, através de Paulo, chamados escravos da justiça. Agora nós somos servos da lei do Espírito e da vida. Olha que coisa maravilhosa. O que é isso? O pecado, ele não mais nos domina. Nós não somos mais dominados pelo pecado. Isso significa que não existe pecado grande demais, pesado demais, ou seja, não existe a vida de alguém, uma história quebrada demais, que o sangue de Jesus não possa redimir. Entenda isso. Ah, Bispo Fê, mas isso aí flerta com a hipergraça. Isso aqui, amado, é Bíblia pura. Isso aqui é o que a Bíblia diz. Qualquer coisa fora disso é o que o sistema colocou para tentar aprisionar o povo de Deus. A verdade é que Jesus já nos lavou de todos os pecados. E isso não quer dizer viver uma vida pecando, porque Paulo diz: aquele que vive em Cristo não vai fazer da graça libertinagem. Não vai viver deliberadamente no pecado. Ou seja, nós não somos um povo que se apropria disso para viver uma vida de promiscuidade, uma vida imoral, uma vida pecaminosa. Quem faz isso é o ímpio. Nós somos um povo que temos santo temor e reverência à obra de Cristo na cruz. E por conta de entendermos o tão sacrifício, quão grande foi o sacrifício de Cristo na cruz, nós não queremos viver uma vida fora de toda essa santidade. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui da parte de Deus? Então que você se aproprie, não é por conta disso que eu vou ter que mudar a palavra de Deus, para tentar colocar um jugo sobre o povo, para tentar deixar o povo um pouco mais santo. Amado, não tem nada que um pastor possa fazer para gerar santidade no povo. O que nos santifica é o sangue de Cristo. E ele foi suficiente. Então aqui está talvez o fundamento que eu acabei de ler aqui, o fundamento da Páscoa. Não é sobre o que você fez, é sobre o que Jesus fez. E como vive a igreja hoje, eu preciso fazer algo. Não é sobre o que eu e você fazemos, é sobre o que Jesus já fez na cruz do Calvário. Muita gente vive ainda hoje a sua vida com Deus como se precisasse pagar pelos seus próprios erros, mas a verdade é, a igreja, uma só, o preço já foi pago, diga graças a Deus. Não teria o que você e eu fizéssemos para pagar o preço já foi pago. O problema é que muitos não entendem esta revelação e querem inventar um cristianismo segundo uma tradição de homens, ou segundo uma visão, para que o povo... Você sabe que eu falava com alguém esse final de semana, não me lembro quem, mas a pessoa falava assim, acho que foi com o Andrezinho, ele falava assim: esse abençoado faz parte de uma igreja que não pode ler a Bíblia. Eu falei: como é que é uma igreja que não pode ler a Bíblia? Me explica isso. Não, eles não podem ter acesso à Bíblia. Eu falei: mas que voltamos ao tempo da igreja romana, lá no passado? Fazer as coisas em latim para que o povo não entenda, a Bíblia não é traduzida. Amados, como é que o povo de Deus, dentro de uma igreja chamada evangélica, protestante, não pode ter acesso à Bíblia, que é a palavra de Deus? Alguma coisa errada tem aí. Porque, o que eu falo aqui para você? Leia a Bíblia. A gente está fazendo aqui, que você possa ler a Bíblia na tua casa, que você possa conhecer a palavra de Deus. Então, você consegue compreender que muitos não conseguem ter essa revelação, até mesmo por conta de um altar escravizador. Então, muita gente ainda vive como se precisasse pagar esse preço e não entende que o preço já foi pago. E o problema de muitos, então, não é esta falta de perdão, mas é a falta de revelação do perdão. O que eu quero hoje que você entenda como mensagem de Páscoa é que o perdão, ele já foi liberado, já foi conquistado na cruz por Jesus Cristo. Por isso que nós podemos chegar e afirmar nesse primeiro ponto que quem entende o preço do sangue para de viver então como um prisioneiro do passado. Eu não preciso mais entender, eu não estou mais algemado, eu não estou mais escravo do pecado, eu não estou mais debaixo de maldição e de morte. Agora Jesus Cristo é o meu libertador e Ele é o suficiente salvador das nossas vidas. Eu não tenho mais nada com o meu passado. Por quê? Porque a minha dívida foi paga na cruz. Graças a Deus, diga graças a Deus por isso. Então você pode até lembrar do que você fez, mas você precisa entender que Deus, Ele decidiu não se lembrar mais. Como que Ele decidiu? Na cruz, em Jesus Cristo. Então a redenção em Cristo não é uma tentativa, não é uma forma de Deus ter... A redenção de Jesus na cruz, ela é uma obra consumada. O que Jesus disse? Está consumado? Eu pergunto, sim ou sim? Mas se está consumado, por que o povo tem que pagar o preço? Se está consumado, por que o povo tem que ser colocado debaixo de jugo de escravidão? Se está consumado, se ele diz o fim da lei é para a justiça de todo aquele... Eu vou ficar com a Bíblia ou vou ficar com o que o sistema está falando? Eu fico com a Bíblia, eu espero que você também. Então é por isso que na cruz ele declarou, está consumado, tetelestai, está consumado. Olha quem está ao lado e diga assim, a obra foi consumada. Você está aprendendo mais sobre a obra de Cristo dessa manhã? Diga amém.
Vamos para o ponto 2. Antes de Atos, o ponto 2 é: o sangue de Jesus comprou toda a... O povo vai dizer que comprou toda a humanidade. Você entende que a Bíblia não diz isso. A Bíblia vai dizer que ele comprou a igreja. Todos, quem são esses todos? E muitos são os eleitos, os filhos escolhidos. Bispo, eu não concordo com isso. Então tá bom, então você encarna em Jesus Cristo um dia no seu mundo, morre numa cruz, cria a sua Bíblia, cria o seu mundo e você escolhe. Enquanto nós estivermos aqui debaixo de um governo, que é o governo do próprio Deus, nós nos submetemos ao que ele fez. Nós somos criatura e ele é o Criador. Tá bom? Então vamos lá, Atos 20, 28. Atendei por vós, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Olha o que vai dizer agora no finalzinho. A qual o Fernando Brant comprou com o seu sangue. Aí está escrito. A qual ele comprou com o seu próprio sangue. Fala assim, a igreja é de Cristo. Fala, a igreja não é do pastor. Então aqui Paulo ele está revelando algo poderoso. A igreja, ela não é uma instituição humana como muitos pensam. A igreja, ela é propriedade de Deus, adquirida com o sangue de Cristo. E quando ele diz aqui que Deus comprou com o seu próprio sangue, o que ele está dizendo? Ele está estabelecendo para nós um valor. Para nós entendermos, algo que custa sangue não pode ser algo comum, amém, igreja? Algo que custa o sangue santo não pode ser algo irrelevante, é algo precioso. Ou seja, a igreja não nasceu de uma ideia, de um movimento, de um brainstorm. A igreja não nasceu de uma mesa de ideias, de mastermind. O que nós podemos fazer? A igreja, ela foi comprada pelo sangue de Cristo. A igreja, ela não nasceu de uma estratégia humana. A igreja nasceu de um sacrifício, de um sangue santo vertido na cruz. E nós vamos então olhar para isso não como uma instituição humana, mas como a eclésia, a noiva, os separados pelo próprio Deus. Com o máximo olhar de temor e santidade. E o que querem fazer com a igreja no tempo de hoje? Querem colocar a igreja como, desculpa a expressão, mas é o que eu digo, como uma prostituta, não como uma noiva ataviada para um só noivo. Estão prostituindo a igreja. Mas nós estamos aqui mais uma vez levantando uma voz de que a igreja é santa, sem mácula, sem mancha. E isso muda então completamente a forma com que nós enxergamos a igreja. Não é um lugar então que eu e você frequentamos. O que é a igreja? A igreja deve ser um lugar pelo qual você pertence, entenda isso. Porque se você entender com os olhos iluminados o que é a igreja, a sua vida com Deus e o seu culto ele passa a ter outro significado. Então eu não consumo um culto, eu pertenço, porque eu fui comprado. E eu fui enxertado nessa oliveira verdadeira. E quando eu entendo isso, a minha forma de cultuar Jesus, ela muda. Quando eu entendo que eu não frequento, mas eu pertenço. E mais, vou dizer mais, nós não fomos apenas convidados, nós fomos comprados, nós fomos, como eu disse agora, enxertados. O que significa isso? Que a nossa vida, ela não nos pertence mais. A nossa vida agora, ela tem um só dono. A nossa vida agora tem um propósito. A nossa vida agora tem um chamado. Eu sei que muitas pessoas ainda tratam a igreja como algo opcional. Mas eu quero que você entenda como Jesus trata a igreja, porque Ele é o dono da igreja. Jesus, meu amado, aquele que pagou com sangue, Ele não poderia olhar para a igreja como algo secundário. Então veja aqui, que coisa estranha. Jesus não trata a igreja como algo secundário, aquele que é o dono da igreja, mas as pessoas conseguem olhar para a igreja e falar, isso não é importante, isso não é primordial, isso não tem importância na minha vida. Isso pode ser secundário. Jesus não trata a igreja como secundário, mas o povo trata. Eu queria que você entendesse algo nessa manhã, e quem entende isso, vive outra vida. Então quem entende que o preço de sangue, ou que o preço do sangue para... isso aí, lê para mim, Enoque, você que está aí no computador. Quem entende o preço do sangue, para de tratar a igreja como conveniência. Entenda hoje o preço do sangue. A igreja não começou de um brainstorm de Jesus e seus discípulos. A igreja começou com um sangue santo sendo vertido na cruz. Então entenda hoje que você não vem para frequentar, você pertence, querendo ou não, a uma noiva, porque Jesus te comprou com o sangue dele. E aí, se você entender isso, você vai parar de tratar a igreja como algo conveniente. Quando eu preciso, eu vou lá. Quando essa palavra eu não gosto, eu tiro. Essa palavra eu não quero. Isso aí é conveniência. Se o bispo pegar algo que cai no meu coração como bem, eu levanto a plaquinha para ele de 10. Se ele pegar uma palavra que me confronta, hoje o culto não foi bom. E aí a gente vive uma igreja que está lá, ou altares que estão lá para agradar plateias. E isso é perigoso. Porque homens de Deus não foram chamados para agradar plateias. Homens de Deus foram chamados para agradar o coração do seu dono, do seu Senhor, do seu Salvador.
Então quem entende o preço do sangue vai parar de tratar a igreja como uma conveniência. E é isso que eu queria que você entendesse nessa Páscoa. Porque nós não somos consumidores, diz assim, eu não sou consumidor de igreja. Tem gente que vai numa e fala, não gostei dessa. Vai na outra, essa aqui também não me agrada. Essa aqui, a entrada dessa aqui veio um pouco crua, eu não gostei disso aqui. O louvor dessa aqui, e fica como um consumidor, correndo. Acha que vai achar um lugar que vai satisfazer todos os seus desejos. Aí tem gente que fala assim, eu prefiro ficar em casa então, eu não vou para a igreja nenhuma. Esse é o mais hipócrita dos hipócritas. Ou seja, o que ele está dizendo com essa atitude? Não tem lugar bom o suficiente para eu congregar. Não tem nada à minha altura. Deixa eu falar uma coisa, você na sua carne, na sua humanidade, você não vale nada, cara. E você está lá sentado num lugar e fala, não, esse lugar não me merece. Cara, Jesus não trata a igreja como secundário, mas esse lugar não merece. Não, perder o meu domingo, eu podia estar lá em Balneário, eu podia estar lá com o povo em Balneário, curtindo o feriado, eu podia estar lá em Peruíbe, eu podia estar lá sei lá onde, eu vou estar sentado. Você consegue compreender como que hoje vive o povo que se diz povo de Deus? Então fala comigo, nós não somos consumidores da igreja. Diga, eu sou propriedade comprada pelo sangue do Cordeiro. Isso aqui muda toda a sua vida com Deus, meu amado. Isso tem que mudar a sua vida com Deus. Você não pode achar que você está consumindo algo. Você foi comprado, você é propriedade. Se Ele pagou um preço tão alto, então existe um valor tão grande que talvez muitos ainda não perceberam, mas através desse culto vão perceber em nome de Jesus. Então a pergunta não é o que a igreja pode me oferecer. Tem gente que bate na porta da igreja, o que vocês podem me oferecer aqui? Acho que é igual seguro de vida. O que é? O que vocês podem me passar aqui? Quais são os benefícios que eu posso ter e congregar aqui? Entenda algo, a pergunta que você tem que fazer não é o que a igreja pode me oferecer. A pergunta do crente maduro, que tem o olho iluminado, do maduro na fé, deveria ser como eu respondo ao preço que foi pago por mim dentro dessa igreja. Como que eu posso servir aqui? Como que eu posso responder ao sangue de Jesus que mudou toda a história da minha vida? Então isso tira você da cadeira de consumo e coloca você na cadeira daquele que arregaça as mangas e entende que o preço foi tão alto que você não pode apenas consumir algo. Quando estão ouvindo a voz de Jesus, digam amém. Vamos para frente, ponto 3 diz, o sangue de Jesus, ele destrói de todas as barreiras. Isso aqui não são os benefícios de um consumidor, eu estou mostrando para você os benefícios do sangue de Cristo na sua vida espiritual, amém, igreja? Deu para entender o que eu falei? Foi muito rápido. Ninguém falou amém, então ninguém entendeu. Eu estou falando do sangue de Cristo como benefício da sua vida espiritual, amém? Então vamos lá. O sangue de Jesus destrói todas as barreiras. Efésios 2, 13, o apóstolo Paulo vai dizer, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, você estava longe de Jesus, fostes aproximado pelo sangue de Cristo. Veja que não tem nada do pastor aqui, é o sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos, de judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio da inimizade. Olha só, Jesus tirou toda a inimizade. Jesus na cruz, Ele está lá vertendo o seu sangue para todos os seus filhos. Ele está derribando a parede de separação. Então o pecado não apenas afastou o homem de Deus, o pecado tinha criado uma separação. Paulo diz que nós estávamos longe, mas que nós fomos, qual que é a expressão que Paulo usa? Aproximados pelo sangue. Ou seja, não foi um esforço, não foi a religião, não foi o braço forte de ninguém, não foi isso que quebrou a distância. O que quebrou a distância? Foi o sangue de Cristo. E eu vou dizer mais, não só nos aproximou, Ele derrubou a parede. Ele tirou a parede da inimizade, da separação. Então aquilo que nos dividia de Deus, ou até aquilo que nos dividia de uns aos outros, entre nós como família, foi destruído na cruz do Calvário. O sangue não apenas nos reconcilia com Deus, o sangue não está apenas reconciliando o homem com Deus. O sangue de Cristo, meu amado, ele também reconcilia relacionamentos. Diga graças a Deus por isso. Então aonde havia inimizade, Deus estabeleceu paz. É por isso que Paulo vai dizer que a nós foi confiado o ministério da reconciliação. Nós somos reconciliadores, ou seja, o que o pecado separou, o sangue restaurou. Aquilo que nós estávamos separados pelo pecado, estranhos às alianças, estávamos longe, disse Paulo, ele nos aproximou pelo seu sangue e ele derribou, tirou a parede de separação, a inimizade. Olha que coisa maravilhosa, nós somos aproximados por um sangue santo. Esse é o valor do sangue de Cristo na sua e na minha vida.
Veja, não tem como você conhecer tudo isso e ainda olhar e procurar o coelhinho da Páscoa. Achar que Páscoa é sobre um comércio de chocolate. Achar que Páscoa é sobre 3 dias só. Páscoa é todo dia com Cristo, meu amado. Todos os dias são dias de nós celebrarmos o que Jesus fez na nossa vida. Então, se o sangue já derrubou a parede, então não faz sentido viver como se a parede ainda existisse. Se o sangue já tirou a inimizade, não faz sentido nós vivermos longe de Cristo. Por isso eu vou para o quarto ponto de hoje, que diz que o sangue de Jesus, ele santifica e purifica. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, a igreja de Deus está em Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está chamando a igreja de santificados. Olha quem está ao lado e diga assim, você é um santificado em Cristo. Essa é uma expressão bíblica. Isso aqui é poderoso que Paulo está falando. Ele não diz que aqueles que estão tentando ser santos, eu estou tentando aqui ser santo. Ele diz aqueles que foram santificados, já foram santificados porque a obra já foi feita. Então a santificação aqui, ela não começa com comportamentos, a santificação começa com uma posição. Você vai participar daqui a alguns minutos da ceia numa posição, amado, que é a posição que o sangue de Cristo nos colocou. O sangue de Cristo, ele nos separa, ele nos purifica, nos separa da inimizade, nos separa do pecado. Paulo disse, nos aproximou de Deus, é isso que o sangue fez. Então antes, o pecado nos contaminava. E agora? O sangue agora nos purificou. E essa purificação, ela não é parcial. Diga comigo, a purificação do sangue foi completa. Eu preciso bater nessa tecla, porque a igreja ainda acha que a obra foi inválida, foi parcial. Que se eu fizer alguma coisa, eu vou invalidar. Então, você crê que Jesus morreu na cruz? Creio. Você crê que o fim da lei é Cristo? Eu creio. Você crê que tetelestai foi consumado? Eu creio. Então viva dessa forma, porque eu não posso crer em tudo isso e achar que algo que eu vou fazer vai invalidar o sangue de Cristo. Eu não posso então viver agora a minha vida cristã, a minha vida espiritual, tendo que pagar um preço, porque se eu faço isso, com a minha atitude eu estou dizendo que Jesus não foi suficiente. Eu estou dizendo que a obra não foi completa. Então ainda há algo que eu preciso fazer para completar. Não, Jesus realmente deu sangue, mas eu preciso também fazer uma obra aqui da carne, eu preciso também pagar um preço ou outro aqui, porque sabe como é que é, né? Então, com a sua atitude, você está dizendo, você está invalidando. É como se você pudesse crucificar Cristo de novo, diz a palavra. Mas isso é impossível. Então, veja, que nós venhamos nessa Páscoa ter entendimento e viver com o conhecimento bíblico. Eu vou falar algo forte para você e verdadeiro. Você está hoje desfrutando de um banquete espiritual. Você está hoje desfrutando das inúmeras e muitas promessas de Cristo reveladas aos seus filhos. O que Paulo chama de mistérios que estavam ocultos, mais uma vez está sendo revelado para você. Diga graças a Deus por isso. Só que Paulo também diz que nós somos chamados para ser santos. Ou seja, igreja, aquilo que nós já somos em Cristo precisa se manifestar na prática. É o que eu disse, não é então olhar para essa obra e falar assim, nossa, a obra foi, e eu vou viver minha vida agora que nem um Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, bispo. Agora sabe, está tudo pago. Essa é a igreja do demônio que prega. Agora eu tenho que, pela prática da minha vida, mostrar a santidade. Quantos estão compreendendo isso? Pode dar um amém mais forte aí, pelo menos para me convencer. Nós temos que mostrar com a nossa vida que nós somos santos. Então, primeiro Deus, Ele transforma a nossa identidade. Depois Ele alinha o nosso comportamento, é o que Ele está fazendo. Então, a gente precisa corrigir a ordem das coisas. E hoje eu quero corrigir na sua mente, no seu coração. Eu não vivo santo para ser aceito. Qual que é a ordem correta? Eu vivo santo porque eu já fui santificado. Quantos podem dizer amém por isso? Então eu não estou fazendo algo para ser aceito. Diga, eu já fui. Vamos bater palma, depois você fala. Que muitos não conseguem bater palma e falar ao mesmo tempo. Continua batendo palma. Fala, eu não preciso fazer algo. Continua, para ser aceito. Diga, eu já fui aceito. Diga, eu já fui santificado. Diga, na cruz do Calvário. Diga, glória a Deus. Olha só que bênção. Você provou que você tem coordenação motora. Não, temos coordenação em nome de Jesus. Amados, o sangue não só então nos perdoou. O que nós estamos tendo aqui nessa aula de Bíblia hoje? O sangue nos transformou quem nós somos. O que eu preguei domingo passado? Só Jesus consegue transformar a identidade de uma pessoa. Só Jesus, Paulo vai ensinar, consegue fazer com que alguém se despoje, obrigado minha pastorinha, despoje do velho homem e se revista do novo homem.
a imagem de Cristo. O que é isso? Tem uma nova identidade. Segundo aos Coríntios 5, nova criatura em Cristo Jesus. Então, o sangue não só nos perdoou, o sangue nos transformou. O sangue transformou a nossa identidade. Olha que coisa maravilhosa. Então, se o sangue já nos purificou, não faz sentido mais nós vivermos uma vida como alguém que ainda está contaminado. Por isso que agora você tem que ter uma nova atitude. Por isso que agora a sua prática de vida tem que mostrar a santidade pela qual o sangue de Cristo, vertido na cruz, foi derramado em seu favor. Quinto, vamos começar a ir para o final, que a gente tem que fazer a ceia ainda. O sangue de Jesus venceu Satanás e o afugentou das nossas... Diga bem alto, glória a Deus por isso. Então aqui o diabo não pega porque Jesus já te pegou, meu amado. Bispo, aqui não tem uma sexta-feira que luta com o diabo. Não. Porque Jesus já venceu na cruz. Catargel, ele já destruiu e aniquilou as obras do inferno nas nossas vidas. Olha o que diz em Apocalipse 12:11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Amado, a vitória não é algo que nós ainda vamos conquistar. A vitória, entenda, na graça já foi estabelecida. Vamos fazer o culto da vitória, o culto da bênção, o culto da busca, o culto do eu estou vivendo como se algo não tivesse acontecido. Depois da cruz, tudo já foi estabelecido. Ou seja, a vitória não é algo que nós vamos ficar buscando, tentar conquistar, porque ela já foi estabelecida. O texto diz, eles o venceram pelo sangue de quem? Do Cordeiro. Ou seja, a base da nossa vitória não é mais então a força do homem, a nossa força. A base da nossa vitória é o sangue de Cristo vertido na cruz. É isso que nos dá vitória. Então não tem mão ungida de pastor, não tem óleo que eu vou passar na mão do povo, vou jogar o óleo na cabeça, estão sendo ungidos. O que é isso? Falta de conhecimento bíblico. Mas bispo, por que tem gente que ainda usa óleo? Porque eles usam óleo e não usam a Bíblia, essa é a verdade. Porque se eu usar a Bíblia, eu tenho conhecimento de que a unção agora é do Espírito, eu não preciso de óleo, eu não estou mais na antiga aliança, agora nós fomos ungidos pelo sangue de Cristo, nós somos ungidos pelo Espírito Santo da promessa, selados fomos, meu amado. Aquilo apontava, a lei era a sombra, o óleo, tudo que eles usavam, ungir o óleo, isso era a sombra, eu estou no bem real, eu tenho um sangue que já me ungiu, eu fico com o bem real, porque se eu usar o óleo, eu estou dizendo que Jesus ainda não veio. Bispo Fê, é isso mesmo, a minha atitude tem que demonstrar o que Jesus já fez na minha vida. Então eu não preciso de óleo, eu não preciso de lenço do pastor, que hoje não é nem óleo ungido, é o suor ungido. O pastor passa aqui, toma, o povo eu quero, me dá. Vai me dar o ranho do pastor, porque aqui tem unção. Tem mais uma hepatite que você vai pegar lá, mais nada que isso. Mas nós precisamos pregar, porque Paulo diz que andam entrando em casas para perverter famílias inteiras. Essa é a palavra que liberta. Essa é a palavra que edifica. Essa é a palavra que fala aquilo que é o coração de Deus, através da sua própria palavra. A nova aliança, a graça de Deus. Então nós não estamos aqui num culto para colocar o holofote na obra do homem. Nós não estamos aqui num culto para colocar o holofote na obra do pastor. Para colocar o holofote, sabe, no braço forte. Nas almas que o pastor ganhou. Que pastor ganha alma para quem? As almas foram compradas por Jesus na cruz do Calvário. E nós precisamos anunciar isso, porque essa é a verdade de Cristo. Então Satanás não pode mais ter ação sobre as nossas vidas. Satanás não opera, mais sobre as nossas vidas. Porque agora nós estamos cobertos pelo sangue de Cristo. E o sangue nos remove toda a culpa da acusação. A culpa, que posso tentar colocar sobre a sua vida, não existe mais, porque o sangue de Cristo já tirou isso. Ou seja, o inimigo perde força quando o sangue entra em cena, e o sangue já entrou em cena há quase 2000 anos. Então o texto completa a palavra do testemunho, ou seja, para nós finalizarmos aqui, o sangue, ele faz com que aquilo que aconteceu precise agora ser declarado. Esse culto, eu estou fazendo isso, a palavra, o que é isso? Eu estou declarando o que o sangue fez na cruz. Tem gente que não gosta, couve para quem não gosta, eu estou com a Bíblia. Tem gente que vai falar, não, mas não é assim que eu aprendi. Coisa que você aprendeu, eu estou mostrando a Bíblia para você.
Estou aqui mostrando Bíblia na tela para você. Então não basta saber, é preciso você se posicionar. Então nesse domingo de Páscoa, eu preciso te ensinar algo poderoso. O inimigo não resiste uma vida de quem entende o poder do sangue. Ele não resiste. Ah, vocês não têm medo do diabo aqui? Não temos medo do diabo. O diabo tem que ter medo de nós. Porque ele não resiste quem compreende o que é o sangue de Cristo, quem entendeu o poder do sangue. E se o sangue já venceu, então não faz sentido. Mais uma vez nós vivemos como derrotados. Por que aqui nós não falamos, ô gafanhoto, pó, vai lamber? Porque nós somos mais que vencedores, porque aquele que venceu nos deu a vitória. Então nós nos declaramos, nós nos chamamos de acordo com a obra de Cristo na cruz. Eleito, mais que vencedor, abençoado em Cristo Jesus. Por quê? Porque é isso que a Bíblia nos traz como identidade. Agora, ô derrotado, ô gafanhoto, ô pecador, ah, meu amado, ou eu vou me ver pelos olhos da obra da cruz, ou eu vou ficar me vendo na minha carne, na minha humanidade. Eu prefiro olhar para a Bíblia e entender que se eu entendo o poder do sangue, o Satanás não tem mais autoridade sobre a minha vida. Quantos vão viver assim a partir de hoje? Digam amém. Sexto, vamos lá que eu tenho muito ainda para falar. Através do sangue de Jesus, nós temos acesso ao Santo dos Santos. Em Hebreus 10, 19 diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O sangue nos deu acesso ao Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus, ou seja, no Antigo Testamento, o santo, ou o Santo dos Santos do Antigo Testamento, era só um lugar inacessível. Só alguém poderia entrar lá. O sumo sacerdote entrava e ainda entrava com medo. Essa que é a verdade. Agora, depois, não. O texto diz, temos intrepidez para entrar. Então, o que antes era restrito, agora para nós é liberado. Diga graças a Deus por isso. E não é por intermédio de um mérito humano, não é por mérito nosso, não é por nosso desempenho, mas é pelo sangue de Cristo. Ou seja, tudo que nós temos como benefício vem do sangue de Cristo. Nada que nós vamos fazer ou possamos fazer vai nos trazer algum benefício que o sangue já não tenha nos dado em Cristo Jesus. Então o véu foi rasgado, o acesso foi aberto, a distância acabou, nós fomos aproximados, como disse Paulo, pelo sangue de Cristo. E hoje então, depois de aproximados a Deus, estamos próximos de Deus, nós não vivemos mais com medo, nós vivemos com confiança. Tem alguém aqui que vive com confiança? Que não tem medo de Deus, mas tem temor, confiança, submetimento? O sangue não só nos perdoa, igreja, ele nos dá acesso a Deus. Hoje você tem acesso ao coração de Deus pelo novo e vivo caminho. Diga graças a Deus por isso. Então, se o caminho já foi aberto, não faz sentido viver longe dos caminhos de Deus. Se o caminho já foi aberto, não faz sentido viver longe do coração de Deus. Então, até aqui nós já entendemos os benefícios do sangue de Jesus. Agora eu vou para o final, para que a gente possa fazer a ceia, dizendo algo poderoso para você. Me dá um minuto. Coloca para mim Mateus 26, 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, o que queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Onde queres? E ele lhes respondeu, ide à cidade, ter com certo homem, e dizei-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada da tarde, lembra lá do crepúsculo? Chegada da tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que dentre vós me trairá. Um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? Ele respondeu, o que mete a mão comigo no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Verso 25, então Judas, que o traíra, perguntou, acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei isto, que é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos. Verso 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então aqui você entende tudo que nós estávamos estudando. Jesus agora começa a traduzir tudo aquilo que era uma libertação do povo hebreu, lá do Egito, lá de Faraó. Agora Jesus começa a estabelecer a nova aliança. Então a Páscoa, eu vou para o final falando isso, a Páscoa ela tem um significado especial para todos nós, que somos povo da graça de Deus. Sabe, hoje deve ser um tempo de uma imensa ou intensa reflexão, de louvor, de renovação, não de pranto, não de dor, não de ficar em casa, sabe, em silêncio, mas de entender que há uma esperança para todos nós, que há um compromisso de um testemunho agora, que nós temos que declarar o testemunho da obra de Cristo na cruz. A Páscoa é um tempo onde nós, se temos que arrepender de algo, devemos fazer.
um recomeço, sabe, novas oportunidades, novos relacionamentos com a sua família, com a sua igreja, com os seus amigos. E esse recomeço, ele tem um fundamento todo na ressurreição de Cristo. E todas as implicações que a ressurreição traz, elas têm que ser usufruídas por nós. Os benefícios do sangue têm que ser vividos por nós. Então, celebrar a Páscoa é a oportunidade de ouvir uma boa nova de Deus. Qual que é a boa nova? Ele vive. Eu não estou aqui num culto de lamento, um culto depressivo. Nós estamos aqui declarando a vida de Jesus. Nós começamos esse culto com um vídeo aqui falando, Ele vive, Ele ressuscitou. Então a presença manifesta de Jesus é o ânimo da nossa vida, é o alimento que não nos deixa desistir de acreditar. Um culto como esse é injeção no seu espírito, para você entender que a paz já foi manifesta, que a mansidão já foi manifesta, que o amor, isso tudo já está sobre a tua vida, não pelo seu braço, mas pelo sangue de Cristo na cruz. Então a Páscoa é uma oportunidade de todos nós vivermos a unidade de Cristo, aquilo que Cristo nos ensinou, de nós celebrarmos. E isso deveria ser feito lá no povo em família, por isso nós estamos aqui em família espiritual. Olha quem está ao lado e diga assim, nós vamos celebrar a Páscoa juntos. É unidade. Coloca para mim Êxodo 12, verso 4. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastam para o cordeiro. Então, da mesma forma, a Páscoa hoje nos dá entendimento desse livramento. E nós vamos fazer o que a Bíblia diz, em família. Nós estamos reunidos em família aqui para celebrar a Páscoa. Bispo, então alguém vai ter que ir para a minha casa? Não, amado, você entendeu que a Páscoa verdadeira é quando nós partilhamos o pão e quando nós partilhamos o cálice entre nós. Quando nós lembramos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então que nós possamos hoje entender que a obra de Cristo nos traz benefícios. E a nossa pergunta então como igreja não é ficarmos como consumistas buscando quais são os benefícios de uma igreja local, mas nós como igreja corpo de Cristo, a Universal Assembleia dos Santos, é nós entendermos e perguntarmos como que eu posso dar testemunho da obra de Cristo, como que eu posso servir aquele que me serviu na cruz do Calvário dando o seu sangue em meu lugar. Então que você possa entender hoje que Páscoa não é sobre coelho, não é sobre ovo, Páscoa não é sobre um comércio, Páscoa é sobre um sangue santo, sem mancha, sem mácula, um sangue perfeito. Éramos como escarlate, éramos como carmesim, mas o sangue dele nos colocou alvo mais que a neve. Fomos purificados pelo sangue de Cristo. Eu sei que logo mais você vai estar com a sua família, almoçando talvez, orando, que você possa entender que esse ensinamento te leva a desenvolver relacionamentos com as pessoas que Deus colocou ao seu lado, relacionamentos de autoridade, de amor, de proximidade. Então aproveite esse domingo de Páscoa, aproveite talvez toda essa semana para entender o significado da santidade. É sobre isso, a santidade de Deus sobre a sua vida. Deus ele tem nos falado tanto sobre santidade, sobre sermos santos e irrepreensíveis, e essa então é uma época propícia, como eu disse, talvez para algum arrependimento, para algum perdão que você precise liberar, para algum lugar que você precise orar e entrar com Deus, de intimidade, eu não sei, mas que você possa repensar aquilo que você tem feito, que você possa repensar a importância da revelação da graça de Deus ao seu coração, que você possa trazer, sabe, cativos os seus pensamentos. O salmista diz no Salmo 32:11, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Veja, é com júbilo, é com regozijo. Então louve a Deus com um coração sincero, que a sua voz possa, sabe, através da sua voz, das suas palmas, do seu corpo, que você possa demonstrar alegria, porque nós temos um Redentor que está vivo, não está morto. Nós não estamos no enterro, amado, nós estamos celebrando a ressurreição. Ele está vivo, Ele ressuscitou. E aí a gente lê o Salmo 89:15 que diz, bem-aventurado o povo que conhece as vivas de... Quantos são bem-aventurados aqui porque conhecem as vivas de júbilos? Nós conhecemos, amados. Por isso nós somos os bem-aventurados. Diz, exultai vós todos sois retos de coração. Perdão, estou lendo outro. As vivas de júbilos, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Diga, eu ando na luz da presença santa de Jesus. Isso é conhecimento e revelação da graça de Deus. Eu quero terminar com você, antes de nós participarmos da ceia, com Isaías 61:10, e eu termino aqui, que diz, regozijar-me-ei
muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Como noivo que adorna um turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Amado, estar em Cristo é estar num lugar de alegria. Estar em Cristo é estar num lugar de felicidade, de santidade, de aprendizado. Estar em Cristo é você aprender a dizer: eu sou feliz, porque o sangue de Cristo já cobriu a minha vida. Proclame a vitória de Jesus a partir de hoje. Onde você estiver, que a obra da cruz ecoe pela sua vida. Louve, glorifique, descanse em Deus. Eu quero terminar dizendo para você: tenha uma feliz Páscoa de fato, porque você hoje sabe que Páscoa não é coelho nem chocolate. Páscoa não são 3 dias de um ano, mas Páscoa é todo dia, porque todo dia as misericórdias se renovam, todos os dias a paz se estabelece, todos os dias tem amor, todos os dias tem provisão, porque a obra foi feita, não parcial, mas eterna. Quantos creem nisso, digam amém. Fica de pé no seu lugar com as suas mãos aos céus. Eu quero convidar você antes da ceia de louvar o nome do Senhor Jesus, trazendo toda alegria, toda gratidão, sabendo que Ele está vivo. Ele está vivo. Você pode fechar os seus olhos, levantar suas mãos aos céus, começar a dizer: obrigado, Jesus. Obrigado pelo sangue. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Seu corpo ferido, Oh, Jesus. foi com grande amor. Seu corpo morreu por mim naquela cruz. É seu último suspiro e me deu. Oh, Jesus. Tudo entregou por mim. Diga aleluia. Aleluia, Salvador. Cante com gratidão. Aleluia, Amigo meu. aleluia, Rei eterno. Quantos são gratos pela cruz? Eu sou grato Pela cruz. Oh, gratos somos. Gratos somos. Ele morreu, Esteve na escuridão, caído ao chão. o único fim Ele sentiu. Sentiu a dor. Ei! O Pai viu seu Filho padecer, e tudo, diga, tudo entregou. Com as mãos aos céus nós cantamos aleluia, Aleluia, Salvador. Aleluia, amigo. Não mais servos, mas amigos somos. Aleluia, Rei eterno. Eu Sou grato sou pela cruz. o dia em que só via a escuridão, então surgiu A esperança, grande esperança. Ele ressuscitou. A luz de todo mundo reviveu E venceu a morte. com alegria, diga Aleluia, consumado foi. finish. Aleluia, terminou. Aleluia, Rei eterno. Eu sou grato pela cruz. Aleluia,
aleluia, Rei eterno. Quantos são gratos? Sou grato pela cruz. Eu sou grato pela cruz. Gratos pelo sangue, gratos pela vida, não mais dor, não mais morte. Ó morte, onde estás? Cristo ressuscitou. Não mais trevas, não mais dor. Foi feita, está consumado. De todo pecado, Ei! Seu sangue me lavou. Você pode levantar suas mãos e dizer isso com autoridade. de todo pecado, O seu sangue me lavou. e de todo pecado, seu sangue me lavou. Deixa eu ouvir a tua voz, deixa eu ouvir a tua voz, diga. E de todo pecado, O seu sangue. seu sangue me Diga mais uma vez, de todo pecado. de todo pecado, O seu seu sangue sangue me lavou. De todo pecado. de todo pecado, seu sangue Me lavou, Jesus. e de todo pecado, Seu sangue me lavou. Quantos creem? Quantos têm plena convicção de que o pecado não tem mais domínio sobre nós, pois não estamos mais debaixo da lei, sim da graça? Quantos têm convicção de que não foi por nosso mérito, não foi por nossas boas obras, mas como disse o apóstolo Paulo, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Quantos têm essa convicção? Digam amém. Então nessa hora eu quero convidar você a participar da verdadeira Páscoa. Eu quero convidar você com esse entendimento a comer do pão, tomar do cálice. Jesus falou que estava estabelecendo a nova e eterna aliança. Não mais sangue de bodes, mas o sangue de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que naquela noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão em suas mãos e Ele deu graças. Eu quero que você entenda que isso é o maior nível, o máximo nível de demonstração de amor. Hoje nós entendemos que a carne, o véu foi rasgado, e Jesus estava dizendo que o corpo dele seria partido em favor de muitos. Ele diz: o meu corpo será dado. Nós não estamos antes da cruz, nós estamos depois, o corpo já foi dado. Que nós possamos comer esse pedaço de pão com total entendimento que o corpo de Cristo foi dado em favor de nós. Comamos todos até que Ele volte, em nome de Jesus. Naquela mesma noite, após comer do pão, Ele tomou o cálice em suas mãos
Da mesma forma ele deu graças, ele abençoou e ele disse: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado em favor de muitos. Estamos nós aqui quase 2000 anos depois, bebendo este cálice, entendendo que não mais um cordeiro como no tempo dos hebreus, não mais um novilho, um animal, não mais um bodezinho, não mais um touro, não mais um cordeirozinho, mas ele foi o cordeiro pascal. Ele deu sua vida naquela cruz, sem nenhum defeito, sem nenhum pecado. Um sangue santo e puro foi vertido em nosso favor, e o que nos lava, o que nos regenerou, amados, foi o sangue dele. Fomos remidos pelo sangue de Cristo. Quantos creem que a obra foi feita em definitiva? Digam glórias a Deus. Tomemos todo este cálice até que o Senhor volte, em nome e para a glória dele. Eu convido você a levantar suas mãos aos céus mais uma vez nessa hora e começar a engrandecer o nome dele, dizendo: obrigado, Jesus, por tão grande obra. Obrigado, Jesus, pela tua obra em nossas vidas, Pai. Não é sobre um feriado, Pai, não é sobre 3 dias do ano. Comece a dizer: Pai, é sobre o que o Senhor fez uma vez por todas e definitivamente, Pai. Eternamente eu fui resgatado, eu fui salvo. Oh, Pai, não mais o castigo sobre a minha vida, mas o castigo que me traz a paz estava sobre ti, e pelas tuas pisaduras eu fui feito sarado. Deus, obrigado por mais uma manhã. Obrigado, Jesus, porque a tua obra foi feita. Obrigado, Jesus, porque nós fomos feitos novas criaturas. Jesus, nós entendemos mais uma vez o valor, Pai, do teu sangue. Lembramos mais uma manhã, Pai, que a Páscoa, ela é todos os dias da nossa vida, Jesus. Nos apropriamos dessa obra, Jesus. Declaramos que o pecado não encontra mais espaço entre nós, pois nós não estamos mais debaixo da antiga aliança, e sim da tua graça. Deus, nós somos agora, Pai, novas criaturas. Nós fomos chamados para dar bons frutos. Nós queremos sair daqui nessa manhã dizendo, Pai, que a tua obra, ela foi definitiva, e somos o que somos por conta dessa obra. Somos o que somos pela tua graça. A tua graça nos basta, Pai. Obrigado, Jesus, porque nós podemos adentrar mais um mês com toda a autoridade, porque nós sabemos quem tu és, não mais de ouvir falar, mas agora os nossos olhos te veem. Nós andamos contigo todos os dias, e eu declaro em nome de Jesus que você viverá, a partir desse entendimento, uma nova vida, um novo tempo, novas oportunidades. Deus tirando coisas velhas, Deus fechando portas antigas, Deus abrindo portas novas. Receba neste mês de abril grandes novidades dos céus. Receba neste mês de abril uma obra tal que, se contada, não vão acreditar sobre a tua casa, sobre a tua empresa, sobre a tua vida emocional, sobre os teus relacionamentos. Receba o milagre do céu. Receba a boa mão poderosa de Deus te conduzindo em um caminho de milagres. E aqueles que creem com suas mãos aos céus, eu declaro que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes, serão permanentes sobre a vida dos fiéis e aqueles que entendem que o sangue de Jesus mudou toda a história. Diga glórias a Deus. Você pode liberar um brado de vitória no nome do Senhor. Diga: o sangue de Cristo. Diga com autoridade: o sangue de Cristo mudou a história da minha vida. Eu espero você viver a mudança dessa história hoje e eternamente. Nós vamos cantar mais um louvor alegre. Antes disso, você vai abraçar quem está ao seu lado. Se você puder ficar e cantar, se não, diga: o sangue de Cristo mudou a história da sua vida. Diga isso. Vamos cantar porque Ele vive, Bispo Nath. Em nome de Jesus, com essa alegria, com essa autoridade. Se você puder, amados, hoje é dia de festa. Hoje é dia de celebração. Hoje é dia de nós declararmos com o nosso culto a Jesus que, porque Ele vive, nós cremos numa manhã de glória. Vamos com alegria, igreja, com as suas palmas. Hey!
com o entendimento de quem é o nosso Salvador. Enviou. Diga! Seu filho amado. Pra quê? Para morrer Em meu lugar. E na cruz sofreu os nossos pecados. os meus pecados. Coloca um sorriso no rosto e declare: Ele ressurgiu e sentado com todo o poder, autoridade no trono Ele está. Com as mãos aos céus, Cristo vive. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Não há, Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos e das palmas das mãos dele ninguém nos arrebatará. Vivo está. Libere um brado de alegria no nome do Senhor. Todos juntos, mas eu bem sei, Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. e quando enfim tem alegria aí no seu coração, deixa eu ver. Chegar a hora, As suas palmas lá em cima, vamos! sei que a morte Enfrentaremos. Enfrenta. Dá um sorriso e canta, crente de Jesus, sem medo. Sem medo, então. Onde estão os vitoriosos? terei vitória. Com alegria declare, vamos! Verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, Posso crer no amanhã, porque Ele vive. não há, Temor não há, mas eu sei, mas Jesus. eu bem sei, eu sei que a minha vida Ela está. está nas mãos do meu Vamos mais uma vez, mas eu bem sei, deixa eu ver. Saindo pelos teus poros a tua convicção, todos juntos. E mais eu bem sei, Isso é fé. que a minha vida está nas mãos do meu
mãos do Pai e das mãos dele ninguém nos arrebatará. Se você crê, diga glória a Deus. Aleluia. Bom dia a todos. Ótimo domingo, bom almoço, ótima semana. Abraça quem está do seu lado e diga: Feliz Páscoa! Nós sabemos o que é a verdadeira Páscoa. Graça e paz, até amanhã, culto de oração. Aleluia!